Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária. Nós vamos ler hoje Jó, capítulo 8, versículos 8 ao 22. Abra sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Versículo 8. 8:8. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão? Falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica de pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará dizendo: Eu nunca vi você. 19. Eis no que deu sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso, e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então nós temos algumas lições aí que nós aprendemos com esse texto, que lendo assim parece tão difícil, né? Mas se a gente pegar, como a gente tá pegando aqui pedaços por pedaços, fica um pouco mais claro de entender, né? Quando a gente lê assim, decorrendo a Bíblia, fica um texto meio maçante, difícil, né? Mas estudando um pouco mais e vendo pedaço por pedaço, eu confesso que tem clareado, assim, o meu entendimento e tem ficado bem mais fácil de entender. Então, aí nos versículos do 8 ao 10, Bildade tenta reforçar os seus argumentos, que ele começa no capítulo 8, né? Nós vimos ontem, né, o início aí do discurso, ou da fala, né, de Bildade, um desses amigos de Jó. E ele reforça os seus argumentos sobre a justiça de Deus ao citar a sabedoria dos antigos, que eles são uma fonte confiável de conhecimento e que os mortos concordariam com a ideia de que o sofrimento é resultado do pecado. Então aí quando ele fala aí, por favor, versículo 8, agora pergunte aos que são de gerações passadas. É como se ele estivesse falando dos mortos, né? E, no entanto, essa abordagem de Bildade é falha, pois a sabedoria dos antigos não é infalível, né? Eles conhecem muita coisa, eles sabem de muita coisa, mas não é a única fonte de conhecimento que nós temos. A Bíblia nos ensina que toda a sabedoria deve ser examinada à luz da palavra de Deus. Além disso, citar os mortos, como no versículo 8, né, que eu acabei de ler com vocês, não é um argumento convincente, pois não podemos confirmar a veracidade de suas afirmações. No lugar de buscar sabedoria dos antigos, ou seja, buscar a sabedoria humana, porque somos humanos, mas somos falhos em nossos argumentos, nós somos falhos, né? Apenas quem é perfeito é Deus. Então, em vez de buscar a sabedoria dos humanos, dos antigos, aqui como ele diz, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus deve ser a autoridade final em nossa vida. Lá em Provérbios, abra sua Bíblia aí comigo, Provérbios, versículo 9. Em Provérbios 9, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 11. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Então, somente através do temor do Senhor, que nós conhecemos a verdadeira sabedoria. Nós podemos confiar nas pessoas mais velhas, pedir conselhos, porém, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Senão, nós vamos fazer tudo errado, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, sem o Senhor, nosso entendimento é furado, né? Essa é a verdade. Dos versículos aí do 11 até o 19, Bildade tenta ilustrar o seu argumento sobre o sofrimento ser resultado do pecado, como nós estamos falando desde o começo. Eles insistem que Jó pecou e está sofrendo porque pecou. Nós sabemos que não é bem assim. E aí ele usa dois exemplos da natureza. Ele usa aí as plantas, né, como lá no comecinho, deixa eu ver aqui o versículo que tá, lá no 11. Pode o papiro crescer fora do pântano ou cresce o junco sem água? Aqui ele tá falando sobre plantas que não conseguem ficar sem água, elas murcham sem água. E depois lá no versículo,
deixa eu ver em qual que tá aqui, no 14. Ele vai falar que a esperança dos ímpios é frágil, como a teia de aranha. E aí ele vai dar 2 exemplos aí, durante esses versículos aí, e vai falando sobre eles. Essa abordagem de Bildade é problemática, pois assume que todo sofrimento é resultado do pecado. Ele insiste nisso. O que não é necessariamente verdade. O sofrimento pode ter várias causas, incluindo circunstâncias naturais ou a maldade humana. Então pode acontecer de você estar sofrendo algo e não necessariamente ser porque você pecou. Assim como aconteceu com Jó. Jó não pecou, manteve sua integridade. Mesmo assim ele estava passando por uma dificuldade. Então não necessariamente é porque pecamos que estamos sofrendo. Pode ter outras causas. Até inclusive aqui nós já falamos, né, em algum vídeo aqui que eu tava falando com vocês, eu falei sobre isso, né? Muitas vezes Deus nos leva ao extremo do sofrimento para que a gente possa ter aquele despertar. Opa, peraí, é isso que Deus tá querendo falar comigo há tanto tempo e só agora eu tô entendendo. Então Deus tem inúmeras formas de trabalhar e não cabe a nós ficar pensando ou julgando ou tentando descobrir. Tem coisas que nós não vamos descobrir. Não adianta tentar de todas as formas aí, você vai só quebrando a sua cara e não vai dar em nada, né? Essa é a verdade. Embora o pensamento de Bildade tenha falhas, podemos aprender com a natureza sobre a futilidade da confiança em coisas temporárias e mundanas. Então, muitas das vezes, nós depositamos a nossa fé em coisas do mundo, em coisas que não vão trazer futuro para nós. Então, por exemplo, nós temos um emprego, né? Por exemplo, quem trabalha, né, tem um emprego, e você coloca toda a sua confiança no seu emprego. Amanhã, essa pessoa ou essa empresa, enfim, não precisa mais do seu trabalho. Você não é insubstituível, obviamente. Alguém vai ficar no seu lugar. E ele te manda embora. E aí você percebe que a sua confiança não deveria estar no seu emprego. A sua confiança deveria estar no seu Senhor, que te daria a oportunidade do emprego. Então aí, às vezes, a gente vai colocando a nossa confiança, sabe? Acho que na nossa própria força, sabe? Eu que tô fazendo, eu que tô ganhando, eu que tô... Não é por causa de nós. É a bondade e a misericórdia de Deus que nos cerca a todo momento, né? O nosso emprego, nós trabalhamos muito, fazemos, né, muitas coisas. Porém, se Deus não nos acordar de manhã com fôlego de vida, você vai conseguir sair da cama? Eu também não. Todas as noites a gente deita e morre. Deus nos acorda novamente no dia seguinte. Se Deus não te der mais essa chance, não vai adiantar o seu emprego, não vai adiantar o seu carrão, seu apartamento luxuoso, não vai adiantar o seu dinheiro na conta. Nada, nada, nada vai suprir a falta de Deus. Ele pode todas as coisas, mas todas as coisas não podem contra ele. Então, às vezes a gente coloca nossa confiança nas coisas erradas. Que nós possamos hoje fazer uma análise e consertar isso em nome de Jesus. Não devemos limitar a nossa fé e confiar em bens materiais ou depositar a nossa esperança no ser humano. Muitas vezes a gente confia mais no próximo do que em Deus, sabe? E meio que idolatra aquela pessoa. Não, esse aqui vai me ajudar, esse aqui vai fazer tal coisa. E Deus onde está? E aonde que você tem orado a Deus pedindo sabedoria a Ele, sabe? Nós, né? Eu falo aqui, mas eu falo comigo também, porque isso é um aprendizado para mim também. Devemos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo que Ele é a fonte de toda esperança e segurança. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Nós vamos ler agora os Salmos 18. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Essa certeza eu tenho que ter todos os dias da minha vida, que Deus é o meu sustento. Se eu não tiver essa certeza, eu vou acreditar nas minhas próprias forças e eu vou tropeçar na minha própria ignorância e arrogância. Eu preciso ter isso firmado dentro de mim. Eu só sou, eu só faço, eu só vou porque Deus está comigo. Se eu não tiver isso cravado no meu coração, nada vai dar certo na minha vida. Nos versículos 20 e 22, pra gente terminar. Bildade oferece um sinal de esperança para Jó, afirmando que Deus não rejeita o justo e que se Jó for inocente, Deus restaurará sua vida e colocará seus inimigos em vergonha. Então ele fala lá no 20 e 21, ele encherá sua boca de riso, seus lábios de alegria. Os que te odeiam se cobrirão de vergonha e a tenda dos ímpios não subsistirá. Ele fala isso, mas ele volta a dizer... Ele tá aqui afirmando que Deus vai fazer, que Deus vai restaurar, que parece até bonito, porém... No meio de tudo isso, ele ainda está afirmando que Jó pecou e que a culpa do sofrimento de Jó é o seu pecado. Ainda assim, ele continua insistindo nisso, né? Deus é um Deus de justiça, justiça.
e se preocupa com o bem-estar dos justos. Ele está conosco em nossas lutas e aflições. Ele está conosco sempre. Às vezes nós é que não estamos ligados, conectados a Ele, sabe? Que nós possamos hoje mudar o nosso posicionamento. Ele está disposto a todo tempo a nos ajudar. Nós precisamos estar dispostos a buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar mais, orar mais. E caso o seu sofrimento hoje seja por conta de um pecado, aqui não é um caso de Jó, mas pode ser o meu, pode ser o seu, que a gente possa pedir perdão ao Senhor, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e mudar nosso posicionamento. De nada adianta também pedir perdão e amanhã fazer tudo de novo, sabe? Que a gente possa se colocar ali na posição de batalha e guerrear pela nossa vida, guerrear pela nossa santidade, que nós possamos ser diferentes a cada dia que passa. Eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, para a gente refletir um pouco mais, abrir alguns textos aqui hoje com vocês, porque eu acho que é importante às vezes a gente dar uma andada aqui pela Bíblia, porque tem tantas verdades poderosas, né? Nós vamos abrir lá em Isaías 49 e nós vamos ler 2 versículos que para muitos de nós é bem conhecido. E para que você não se esqueça que Deus está com você em todo momento. Deus está comigo em todo momento. Quando a sua fé parecer abalada, lembre-se desse versículo, em nome de Jesus. E se hoje você está se sentindo assim, que você possa ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 49, versículo 14, diz assim. Aqui ele está falando sobre a restauração de Israel, mas serve para nós hoje, nesse dia, durante esse texto que nós estamos lendo também. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Se hoje você está pensando dessa forma, se você está se sentindo dessa forma, que o Senhor possa te visitar hoje com o versículo 15, que é a confirmação daquilo que nós estamos falando aqui. Que você possa se sentir tocado por essa palavra e abraçado por Deus. Versículo 15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda amamenta? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Que hoje você possa ser visitado pelo Senhor. Que se você estava se sentindo desamparado, abandonado, ou pensando que Deus não está cuidando da sua situação, Ele está. Ele diz aqui na sua palavra, no versículo 15, ainda que a mãe, que amamenta, possa se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esqueço de você. Eu não me esquecerei de você. Que você tenha essa verdade no seu coração. O Senhor não se esquece de nós. Ele está ao nosso favor em todo o tempo. Não com a nossa vontade, com a vontade dele. Mas ele é por nós. Ele está conosco. Que você possa ter essa verdade cravada em seu coração. Ele não se esquece de você. Que Deus te abençoe e que amanhã possamos partilhar mais uma porção da palavra do Senhor aqui. Em nome de Jesus.